Marcos 5:1. Senhor, continua falando com todos nós. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Me dá graça, sabedoria, unção. Quero ser usado pelo Senhor nessa manhã, do jeito que o Senhor achar melhor. Peço a tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida de todos que me ouvirem neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Tem Bíblia que vai dizer Gadarenos. Versão, na verdade, né? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando, cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. Os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar. Nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem possesso, o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Veja que é uma lição
que traz muita coisa para a gente pensar. Mais uma vez, é uma lição que abre assim uma perspectiva de conversa muito ampla, porque conta a história de um homem. Qual era o nome do homem? Não sabemos. O que aquele homem fazia da vida? Não sabemos. Por que aquele homem ficou daquele jeito? Não sabemos. Quanto tempo aquele homem estava daquele jeito? Também não sabemos. A Bíblia aqui ela não dá maiores detalhes, não dá. Talvez se você pegar algum livro de historiadores, de pessoas que viveram próximo a essa época, que ouviram falar dessa história com mais detalhes, talvez algum historiador traga alguma informação um pouco mais precisa, um pouco mais aprofundada. Mas na Bíblia não traz muita informação. E você pode pensar diferente. Eu penso assim, não dá muitos detalhes, porque o importante não é quando esse rapaz trouxe para a vida dele, ou permitiu que entrasse na vida dele, ou de alguma forma foi assolado pela dificuldade. Isso não é o fator principal aqui. E eu penso que Deus, Ele permite que nós possamos olhar, e se você fizer a busca por vários e vários milagres, você vai encontrar, fulano era paralítico. Mas como que ficou paralítico? Não dá os detalhes. Beltrano era cego. Mas como que ficou cego? Também não dá os detalhes. Fala em João, um dos exemplos de cego que foi curado, fala, vá, não peque mais para não acontecer coisa pior. Mas não fala o que aconteceu. A pessoa que estava com a mão mirrada, também não fala, não dá muito dos detalhes. Você tem o direito de pensar diferente. Eu penso que não tem muito detalhe, exatamente para nós não incorrermos no erro de começarmos a querer julgar um outro. Nós não começarmos a querer dizer, está passando por essa prova, por essa dificuldade, por causa disso, daquilo outro. Porque nós, humanos, somos especialistas em cuidar da vida dos outros. Especialistas em resolver a vida do outro. Você vê que até mesmo na internet tem tanta gente com tanta receita para resolver a vida do outro. Gente, então, para ensinar como alcançar o seu milhão, tá cheio. Engraçado que a maioria, pelo menos, dos que ensinam a alcançar o milhão, não tem nem 10 real no bolso. Nem os boletos que está chegando para eles pagar, não tem dinheiro para pagar os boletos. Dentro do contexto, por exemplo, conjugal, familiar, está cheio de gente dando conselho, falando, ensinando, se propondo a mostrar um outro mundo para que o casal viva bem. Muitas vezes a família da pessoa está toda arrebentada. Muitas vezes o casal da pessoa, quando está casado, está arrebentado. Outras vezes está casado, mas está com 2, está com 3, está com 4, ou está com 2, com 3 ou com 4 ao mesmo tempo. Então eu penso, eu posso estar enganado, e você tem a liberdade de pensar do seu jeito, entender da forma como você achar mais coerente uma explicação. Eu penso que muito das dificuldades e dos milagres operados por Deus não trazem a origem, os porquês, exatamente por conta disso. O que nós precisamos saber, todos nós precisamos saber, está revelado. A Bíblia ensina assim, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas, as coisas manifestas são para os homens, mas o que está encoberto é para Deus.
Tem coisa que é só Deus mesmo que sabe, que vai saber. E se algum dia Ele quiser mostrar, Ele mostra. Se Ele não quiser mostrar, Ele não mostra e pronto. E ponto. Então tem muita coisa que não está claro. Mas aquilo que nós precisamos saber está muito claro. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. Qual o pecado? Falamos disso no domingo, quando nós pensávamos junto um texto, falamos disso no domingo. Falamos da história do Davi, e aí nós falamos que muitas vezes a pessoa considera pecado o adultério, e adultério é pecado. Matar é pecado. Roubar é pecado. Fumar ou beber, algum vício, de uma maneira geral. Fumar, beber, usar droga é pecado. Mas muitas vezes é considerado, alguns pecados são elencados como o pecado. Falar da vida dos outros muitas vezes não é elencado como pecado. Mentir não é elencado como pecado. Muitas pessoas mentem e mentem dentro da igreja. Muitas pessoas são dissimuladas dentro de igreja, mas elas não consideram isso errado, não consideram isso pecado. Então nós temos que tomar o devido cuidado com a nossa vida. Quando a Bíblia ensina para nós, aquele que está em pé, cuide da vida do outro para que ele não caia. Amém? 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 Amém, irmão? Não. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não cuide da vida do outro para que o outro não caia. Cada um cuida da sua vida. Cada um tem que cuidar da sua própria vida. Então nós estamos diante de um texto, e eu estou aqui convidando você a pensar de uma maneira um pouquinho mais abrangente. Nós vamos ver o texto daqui a pouco, rever e olhar o desfecho, mas eu acho importante nós mastigarmos esse tipo de alimento nesse momento. O cuidado, pois na Bíblia o escritor, o evangelista Marcos, ele não relata, ele não registra, ele não conta, ele não fala por que aquele homem estava daquele jeito. Mas a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Em algum momento, por algum motivo, pode ser que aquele homem tivesse brincado com o pecado. Pode ser que aquele homem tenha achado que o pecado não era tão ruim assim. Em algum momento pode ser que aquele homem, ele simplesmente, ele entendeu, ele achou que não era bem desse jeito não, e ele podia viver do jeito dele, como muitas pessoas vivem e dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Aquele que está em Cristo já não é mais dono da sua vida, é Cristo que é dono da vida da pessoa. Mas a pessoa, ela vive, faz o que ela quer, ela está abertamente dizendo, sou desobediente e assino embaixo, onde tem que assinar. E aí vai desenrolando uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de situações adversas que muitas vezes a pessoa não dá conta de resolver. Então vamos voltar para o texto? Eles atravessaram o mar. E aqui eu acho importante nós pensarmos juntos também. Eles quem? Jesus, aqueles que estavam com Jesus, eles atravessaram o mar. E quando eles atravessam o mar, eles chegam em uma outra região, a região dos Gerazenos, Gadarenos. Quer dizer, a importância de nós atravessarmos o mar. A importância, e isso é importante que nós crentes, que nós cristãos entendamos. O Pedro, Tiago, João estavam junto com Jesus no Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, a coisa aconteceu, o fogo desceu, Elias, Moisés, Jesus, foi algo fantástico. E o Pedro fala, está muito da hora aqui, Deus.
Jesus, o negócio aqui ficou louco. O Senhor não quer que nós façamos uma tenda, não, uma cabana, alguma coisa, uma para o Senhor, uma para o Moisés, uma para o Elias, e a gente fica aqui nesse monte sobrenatural aqui, e Jesus prontamente fala assim, ó, nós não estamos para viver aqui, nós temos que ir para os povoados, para as vielas, nós temos que ir para as regiões onde há muitas pessoas precisando da necessidade. Com outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó, nós precisamos atravessar para o outro lado do mar. E esse é um cuidado que nós temos que ter na nossa vida de cristão, no dia a dia. Senão nós ficamos assim, ó, eu vou lá para a igreja, na igreja eu recebo poder, vou na quarta, vou na sexta, vou no domingo, é poder que eu recebo, e estou no poder, e estou na unção, e estou no azeite, e estou no óleo, mas atravessar para o outro lado que é bom, nada. E enquanto nós não atravessamos para o outro lado, tem gente endemoniada precisando de ajuda. Enquanto nós não atravessamos para o outro lado, tem gente precisando da misericórdia e da bondade de Deus. Enquanto nós não atravessamos para o outro lado, muitas vezes nossa própria família está passando apertado do lado de lá. Enquanto nós não atravessamos do outro lado, nós temos muitas vezes um amigo, uma pessoa muito próxima, muito querida, um vizinho, uma vizinha, um patrão, uma patroa, um colega de trabalho, precisando da ajuda, mas nós não passamos do lado de lá, que do lado de cá está mais gostoso, mais tranquilo, mais seguro. Do lado de cá eu estou recebendo, eu estou sendo ungido, tocado, marcado, queimado, então para mim fica mais cômodo ficar do lado de cá. Veja que quando Jesus, ele passa para o lado de lá, e ele chega numa região onde tem gente precisando da ajuda. E isso que nós estamos aqui toda quarta-feira, vocês estão aqui toda quarta. Uma vez ou outra você não vem de manhã, você vem à noite. Uma vez ou outra você não vem na quarta-feira, mas 99% das atividades na quarta você está por aqui. E cadê o pessoal do lado de lá? Cadê o pessoal que nós devemos alcançar do lado de lá? Essa é uma pergunta importante para nós, porque senão nós ficamos acomodados do lado de cá. E nós não nos preocupamos com o pessoal que está do lado de lá. Essa é uma pergunta importante para mexer conosco, porque a palavra de Deus vai nos ensinar assim, ó, que quando nós plantamos algo, nós colhemos. E se eu planto algo na vida de alguém, eu vou colher algo na minha vida, na minha casa, na minha família. Esse rapaz, verso de número 2, vai dizer assim, ó, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Mas para que aquele homem com espírito imundo fosse ao encontro de Jesus, Jesus precisou desembarcar. A lição é clara, a conversa é clara, o assunto é claro, não vai entender quem não quer entender. Nós temos que parar para pensar, eu estou desembarcando ou não? Às vezes eu não quero desembarcar, às vezes eu não estou aqui dizendo que é pecado, que é errado, que a pessoa não querer desembarcar. Não, cada um vai viver a vida que acha que deve viver. Mas nós podemos olhar, por exemplo, e 1 João 2,6 vai dizer, aquele que está em Cristo deve andar como Cristo andou. E muitas vezes nós vamos valorizar as questões morais aonde Jesus foi irrepreensível. Muitas vezes nós vamos ficar valorizando e falando da moralidade. Olha, porque isso é imoral. Olha, porque aquilo é imoral. Eu procuro fazer tudo aquilo que é moral. Mas desembarcar, que é bom, nós não desembarcamos. Desembarcar, que pode mudar a história de alguém, que é bom, nós não desembarca. Nós queremos falar, de repente, de uma vida em Cristo, aonde nós, muitas vezes, tomamos os devidos, às vezes que toma também, porque não é sempre que toma, não, o devido cuidado para manter aquela religiosidade impecável e politicamente correta, enquanto que há pessoas que estão precisando do quê? Precisando que alguém desembarque.
Olha, veja, só para acrescentar, a conversa é outra, mas se acrescenta e depois você para e pensa. O Jonas, para que Nínive fosse alcançada, ele precisou desembarcar. Se o Jonas não desembarcasse, aquele povo não teria sido alcançado. Em algum momento ele tentou desembarcar do lado errado. Você conhece a história? Eu sei que você conhece. Em algum momento ele tentou desembarcar onde era mais cômodo para ele. Ele tentou desembarcar onde era mais confortável. Em algum momento ele tentou desembarcar onde para ele era agradável. E muitas vezes para nós é mais fácil desembarcarmos onde é mais agradável, onde é mais confortável. Desembarcar perto do nosso amiguinho, da nossa amiguinha, é mais fácil. Desembarcar perto de um familiar, perto de alguém querido, de alguém que está com a gente no dia a dia, que muitas vezes comunga até mesmo das mesmas ideias, é fácil. O difícil é desembarcar num lugar onde o pecado está estabelecido, onde o problema está estabelecido. Aí é um desafio. Nessa manhã nós estamos sendo confrontados por Deus a respeito de como ou quando ou quanto nós temos desembarcado. Nós temos desembarcado. Jesus desembarcou. Desembarcou onde? Na região onde havia um rapaz que precisava de ajuda. O Jonas desembarcou onde? Numa região onde um rapaz precisava de ajuda. Nós temos outros desembarques, onde Jesus desembarcou e uma multidão foi alimentada. Uma multidão foi alimentada. Nós temos desembarques que nós vamos olhar na Bíblia e nós vamos entender, opa, pera lá, eu tenho desembarcado. Não posso deixar de colocar para a gente pensar o desembarque do Pedro. Quando Pedro desembarca e ele anda sobre a água, só andou sobre a água porque desembarcou. Com outras palavras, só viveu o sobrenatural porque desembarcou. Ontem na nossa célula nós conversamos lá, mesmo tema que as células vão conversar essa semana, conhecendo um pouco mais de Deus. E vários lá, dentro da dinâmica do quebra-gelo, quando foram perguntados, que tipo de poder você gostaria de receber? Se você fosse para receber um superpoder. Aí tem uma pessoa que fala, eu quero poder para curar. Aí o outro, eu quero poder para libertar. Eu quero poder para mudar a história das pessoas. Eu quero poder para mudar a mentalidade das pessoas. Joia! Talvez para que esse poder possa ser manifesto, haja a necessidade de desembarcar. Enquanto eu não desembarco, não faz sentido. Não faz sentido. Então Jesus, ele estava em direção àquela região. Ele desembarca naquela região. E quando ele desembarca, aí vem ao encontro dele uma pessoa que precisava de ajuda. Nem vou entrar no campo, entrar no mérito da dificuldade extrema que aquele rapaz vivia. Endemoniado. Prendia o pé dele com algema, com corrente, prendia a mão dele com corrente, ele arrebentava a corrente. Era tanto demônio que nem roupa ele usava. Tudo quanto era roupa que colocava, rasgava. Era uma pessoa que vivia em sepulcro. Ele deitava para dormir junto dos mortos. Essa era a vida daquele rapaz. Era uma vida de tristeza, de amargura, uma vida de desespero, de dor. Uma vida que quando aquele rapaz de repente tinha 1 minuto de lucidez, talvez ele pensasse assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que não tem ninguém para me ajudar? Eu acredito que em algum momento aquele rapaz fez esse tipo de oração silenciosa, porque eu fiz esse tipo de oração um dia. Eu e o meu silêncio e a minha dor, e eu falei, Deus, eu preciso de ajuda, o Senhor traz alguém para me ajudar, que eu estou precisando de ajuda. E ali Deus enviou a pessoa para me ajudar. Talvez do lado de lá tenha alguém que está pedindo ajuda.
Talvez do lado de lá tem alguém que está pedindo para Deus, Deus manda alguém para me ajudar. Talvez tenha algum nóia que está pedindo ajuda, Deus manda alguém para me ajudar. Talvez tenha algum traficante pedindo ajuda, manda alguém para me ajudar. Talvez tenha algum pingaiada pedindo ajuda, manda alguém para me ajudar. Talvez tenha algum adúltero, alguma adúltera, alguém que viva na prostituição ou em qualquer outra dificuldade de ordem moral, pedindo ajuda, manda alguém para me ajudar. Talvez tenha alguém numa religiosidade, a pessoa não comete esses delitos, esses pecados que são grotescos aos olhos da humanidade, é uma pessoa boa que inclusive paga as contas dela tudo certinho, mas é aquela pessoa presa na religiosidade. E na religiosidade ela não tem encontrado nada, e mesmo dentro da sua religiosidade, essa pessoa diz: manda alguém para me ajudar. E Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida e dizendo assim: ó, e aí, vamos desembarcar do lado de lá? Vamos desembarcar do lado de lá? Vamos colocar a nossa vida à disposição das outras pessoas? Porque se nós não tomamos cuidado, nós ficamos igual aqueles gatos gordos. Já viu gato gordo? Tem uns gatos que ficam dentro de casa. O Wesley não tem gato gordo, ele tem um cachorro gordo, né? Cachorro gordo, bonito, bem cuidado. Dá até gosto de ver. Mas tem casa que tem gato gordo. Aqui nós temos uma gata gorda. A irmã ali que é doida para levar a Maria embora. Mas nem por 30 mil. Eu tinha falado 30 mil, mas já mudei de ideia. Nem 30 mil não leva. Então a gente às vezes fica igual aqueles gatos gordos que só come, bebe, dorme e deita para descansar. E de vez em quando vem amassar pãozinho na barriga da gente, né? Às vezes é assim. Se nós não tomamos cuidado, nós ficamos desse jeito. Uns gatos gordos, com todo respeito. Uns pet gordo, tudo dentro da igreja, tudo gordão, tudo bonitão, tudo lerdão, de tão gordo que estão. E as pessoas do lado de lá precisando da ajuda. As pessoas do lado de lá precisando que alguém desembarque. Às vezes até mesmo um amigo nosso, um familiar nosso, uma pessoa querida, precisando que a gente desembarque. E a Bíblia diz que Jesus desembarca. Esse homem, ele vai, o texto é muito claro quando diz... verso 2, um homem com espírito imundo veio ao seu encontro. Você vê como que a situação é, o homem vai ao encontro de Jesus, e quando o homem vai ao encontro de Jesus, o espírito que agia na vida dele, prontamente põe aquele homem de joelho no chão. Talvez algum espírito querendo enganar, querendo confundir, querendo dizer: não, nós reconhecemos que o Senhor não mexe com nós não, deixa nós quietos aqui na vida desse rapaz. Mas Jesus prontamente tem discernimento e prontamente já repreende. E quando Jesus repreende a manifestação, ela é dita: nós somos muitos, nós somos uma legião. E para nós sairmos daqui, nós precisamos ir para algum outro lugar. Ali tem uma manada de porcos. Se o Senhor autorizar, a gente sai dele. Mas a gente vai para a manada de porcos. E ali a Bíblia ensina que Jesus permite que eles saíssem do rapaz e fossem até a manada de porcos. A manada de porcos se precipita, se lança morro abaixo, aquele rapaz é liberto. Os porcos, eles vão morro abaixo. O povo fica contrariado porque os porcos morreu, mas não fica feliz porque o rapaz foi liberto. Você vê como que as coisas são, né? Eles ficaram incomodados porque o porco morreu, ficaram bravos com Jesus porque o porco morreu, mas eles não estão felizes porque o rapaz foi liberto. Porque o porco era a empresa de alguns ali, o porco era o meio de vida de alguns ali, o porco era o caminho para a resposta financeira na vida de alguns ali. Igual
ou parecido com a história daquela mulher que vai ao encontro de Paulo e de Silas, dizendo: olha, são servos do Deus Altíssimo. E o Paulo, em um dado momento, fala: chega, acabou, sai dela. E quando o demônio sai daquela mulher, acaba a adivinhação. E quem ganhava dinheiro através da vida daquela mulher, pela adivinhação que os demônios faziam, agora ficam nervosinhos, ficam irritadinhos. Pois bem, a história mostra que aquele homem, ele vai liberto, transformado, abençoado, ele vai até os demais e ele anuncia. Ele queria ir com Jesus. Jesus falou: não, você tem casa, você tem família, você tem amigos, passe para o lado de lá você agora você desembarca para o lado de lá, falando com a sua família, com seus amigos, e a Bíblia diz que ele vai anunciar o que Deus fez na vida dele. Muitos, o texto usa essa palavra, deixa eu só conferir aqui para não falar de maneira confusa. Todos, não é muitos. Verso 20, Vitor. Todos, verso 20. 20, isso. Todos ficaram admirados. Aquele homem foi e contou: vocês lembram de mim? Eu vivia no sepulcro, eu vivia nu, porque não tinha roupa que parasse no meu corpo, rasgava tudo. Tentaram me acorrentar várias vezes. Eu arrebentei todas as correntes que colocaram em mim. Eu vivia sozinho, longe de tudo, longe de todos. Mas agora eu estou aqui para dizer para vocês: nenhum de vocês puderam me ajudar. Nenhum de vocês deu conta de me ajudar. Mas o homem chamado Jesus, esse aí me ajudou. E hoje eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. E assim nós vamos trilhando, caminhando a nossa vida de fé, pensando, entendendo, aprendendo que nós podemos sim sermos uma ferramenta nas mãos de Deus, aprendendo que nós podemos sim ser alguém usado por Deus da melhor forma possível. Nós podemos, basta nós querermos, basta nós dizermos sim ao chamado dele para a nossa vida. Basta nós pensarmos um pouco: nós já estamos aqui, nós já estamos bem, nós estamos bem. Por mais dificuldade que nós tenhamos, nós estamos bem, nós estamos salvos. Diga amém, graças a Deus por isso. Mas tem muita gente do lado de lá, na região de Gadara, precisando de ajuda. Eu vou finalizar com você essa reflexão. Eu não sei quanto papel tem aqui. Deixa eu ver. Tem mais guardado ali, Rafa? Cadê a Rafa? Sumiu? Tem mais papel desse de testemunho ali no balcão? Dá uma conferida, por favor. O que nós vamos fazer? Passar do lado de lá. Pastor, e se eu não quiser passar do lado de lá? Não tem problema. Lá no céu, quando Jesus perguntar para você se você passou do lado de lá, você não vai poder falar que eu não ministrei sobre a sua vida, sobre passar do lado de lá. Eu sei que eu ministrei, que eu estou ministrando, e eu sei que eu vou te dar a oportunidade. Ô Rafa, pega lá para nós material. Enquanto eu oro com o pessoal, dá tempo de você ir. Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... traga 20 folhas cortadas no meio. Pode ser branca, cortada no meio. Não precisa correr para não cair, vai com cuidado, mas volte, tá? É para hoje. Aí enquanto isso nós vamos orando. Vamos ficar em pé? Que eu quero incentivar você, primeiramente, dentro desse viés de reflexão sobre o passar do lado de lá. Pastor, eu estou no barco, e está gostoso no barco, viu? Estou aqui junto com Jesus, estou aqui junto com os discípulos, está uma maravilha, está ótimo, está jóia. Mas eu sei que do lado de lá está cheio de gente precisando que eu vá. Eu não estou querendo descer do barco, não.
Então, eu quero incentivar você. Como que você vai descer do barco? Isso vale para quem está do lado de lá também, porque às vezes para a pessoa ficar cômodo, ficar do lado de lá da câmera, só assistir, acabou a mensagem, fecha a transmissão e segue a viagem. Talvez você está precisando desembarcar também, aí tá, essa mensagem serve para você também. Você vai fazer o quê? No papel, na semana que vem, você vai trazer mapeado, o que tem do lado de lá. Você vai escrever o que tem perto da sua casa. Você não vai escrever nome de ninguém. Você está entendendo, sim ou não? Não vai escrever nome de ninguém. Não quero saber o nome de ninguém. Eu comecei a conversa falando que nem o nome desse rapaz ninguém sabe. Então não precisa escrever nome. Ah, pastor, lá perto da minha casa tem um bar. Escreve lá, bar. Escreve lá, pessoal briguento. Pessoal, você vai escrever situações de problema que você vê na rua próximo da sua casa. Ah, eu vejo sempre uma família que eles estão sempre brigando, às vezes eles saem até na rua. Na minha casa era assim. Os meus tios, eles brigavam na rua lá da casa que minha mãe mora hoje. Eles chegavam do serviço, tudo com pinga na cabeça, brigavam, meus tios brigavam com um pedaço de pau na mão, lá na rua, para quem quisesse ver. E quando ele saiu da rua, entrava para dentro da casa, teve um que pegou o machado e foi com o machado atrás do meu avô. E queria derrubar a porta do quarto do meu avô. Lá em casa era assim. Então eu sei que muitas vezes é assim. Você vai escrever. Pontos que você entende ser de problema perto da sua casa. Porque nesses pontos de problema, muitas vezes há uma resistência espiritual que está ali trazendo problemas e prejuízo para todos à volta. Então você não precisa sair perguntando para ninguém. Você vai orar a Deus. Deus, me ajuda. O que eu gostaria que mudasse, que está à minha volta aqui? O que eu gostaria? Tem pessoal que vende droga aqui na região, queria que parasse de vender droga. Tem vários bares aqui à minha volta, queria que parasse com esses bares. Tem o pessoal que fica até de madrugada com o som alto, queria que parasse com esse negócio aí. Tem prostituição aqui pertinho, o pessoal fica se prostituindo. Você entendeu, sim ou não? Você vai escrever o nome da pessoa, amém? Não vai escrever o nome de ninguém. Não tem necessidade de escrever nada, nome nem de estabelecimento, nem de nada. Vai escrever o que é feito na região. Também não tem necessidade de você escrever o endereço seu. Não precisa. Eu moro na rua tal, na rua 421, do lado da minha casa, tem uma igreja. Não precisa escrever. Não precisa. Você vai escrever o que você gostaria que mudasse à sua volta. Ali, na volta da sua casa. E vai trazer. Semana que vem, nós vamos derramar no óleo. Vamos derramar no óleo. E vamos colocar diante de Deus, para que Deus possa seguir trabalhando. Porque Ele já está trabalhando. Mas nós vamos descendo do barco. Amém? Jesus pode contar com você? Sim ou não? Não, pastor, aqui dentro do barco está melhor. Igual um gato gordo sendo engordado dentro da igreja, sem precisar sair e falar de Jesus para ninguém, está melhor. Bom, não tem problema. O importante é você entender, Deus está falando com você nessa manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, eu oro e peço a tua bênção. Eu sei, Deus, que todos eles, assim como eu, todos nós precisamos de mudanças, de reviravolta, de resposta, de milagres. Eu sei como funciona e eu estou dentro desse propósito. Agora eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, inclusive dando a ele, dando a ela sabedoria para descer do barco. Significa entrar na região do problema, e que o Senhor os guarde, os proteja,
e que o Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, mude essa história, mude essa situação. Diga amém, diga graças a Deus. Aqui dentro do templo, agora, as diaconisas já estão entregando uma folha, um pedaço de papel para cada pessoa. Você